O Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Constituição Federal, tornou a criança e o adolescente sujeitos de direito. Reconhecer que você é um cidadão é um passo importante, que muitas vezes é deixado de lado. A criança é o bem mais precioso de uma nação. O ECA eu sei que é o estatuto que assegura a criança e adolescente. Faz com que os nossos direitos, como adolescente, tipo, dentro de família ou na escola, nos proteja sobre algo, né? Na questão da sociedade, do governo. O estatuto vem a ser aprovado 2 anos depois de a Constituição de 88 ter reservado um capítulo específico, né, para tratar exclusivamente dos interesses da criança e do adolescente. Esse tratamento implicou, na época, na necessidade de que modernizássemos a nossa legislação infraconstitucional, porque até então vigorava nesse âmbito, né, o Código de Menores de 1979. O Estatuto da Criança e do Adolescente, junto com a Constituição Federal, tornou a criança e o adolescente sujeitos de direito. Isso foi uma mudança substancial, porque antigamente as normas referentes à criança e adolescente só eram tratadas para alguns que, no entender do Estado, necessitava da intervenção estatal. A lei que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente foi sancionada em 1990. A norma considera criança pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos. O artigo 4º diz que é dever da família, comunidade, sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo o que a gente consegue articular a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente é em termos de configuração dos próprios serviços de atendimento para crianças e adolescentes, estabelecendo como devem se organizar os serviços e que princípios eles devem atender para que sejam respeitados, né, em todas as suas dimensões de direitos. A família tem o dever de proteção, né, o dever de alimento, o dever de oferecer ali a educação, e a educação não digo só fornecer escola, mas de oferecer a educação de uma forma geral, conceder ali oportunidade para aquela criança se desenvolver de forma sadia. A sociedade, por outro lado, também tem que resguardar essas situações e, na medida em que observa que uma criança e um adolescente esteja em situação de risco, deve agir de forma imediata. E o Estado deve promover políticas públicas voltadas para o desenvolvimento. Então é a questão da escola, é a questão da profissionalização adequada, é a questão da saúde, é a questão da proteção da família em si como um todo. Quando essa rede não funciona, aí a gente vai ter problema. A criança foi colocada na Constituição de 1988 como prioridade absoluta, mas muitas vezes a gente não vê essa prioridade absoluta refletida nos orçamentos municipais, estaduais e federais, né? Não se faz política pública sem recursos também, né? Então há necessidade realmente que os governantes atentem para isso, né? Destinar recursos para a escola, educação básica, para a educação fundamental, para o atendimento à saúde, para questões de prevenção de violência. A gente observa que existe uma quantidade muito grande de ações na Justiça questionando a ausência de vagas para crianças estudar, a ausência de vagas em creche, porque não adianta você dizer que a criança tem direito a uma educação infantil de 0 a 6 anos de idade, se o poder público não cria vagas para creche. E aí as mães que têm que cuidar dessas crianças, elas acabam não podendo trabalhar e ficando em casa. E aí vai surgir uma série de transtornos para a família. 2 crianças tiveram reconhecido o direito à matrícula em uma das creches municipais da cidade de Santo André, região metropolitana de São Paulo. A decisão foi da 2ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento a recurso especial interposto pelo Ministério Público de São Paulo em favor das crianças.
O relator do caso, o ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que não cabe ao administrador municipal escolher entre prestar ou não um serviço questionado, pois é seu dever fazê-lo. Dever que está estabelecido na Constituição Federal, Lei Federal e Constituição Estadual. É importante o papel dos tribunais de contas na fiscalização dos planos orçamentários dos governos. É importante a presença dos ministérios públicos em cada estado, né? Sejam os ministérios públicos estaduais, o Ministério Público Federal, enfim, cada um em conformidade com o interesse, com a fatia que se lhe atribui nessa área, né? Então, falar-se no atendimento dos direitos previstos na Constituição e regulamentados no Estatuto é falar-se no asseguramento prioritário de verbas nos orçamentos públicos. O que falta para nós é uma maior efetividade das leis, isso sobretudo pelo Poder Executivo, na definição das políticas públicas e na execução dessas políticas também. Muitas vezes são definidas políticas públicas, mas não vemos o prosseguimento dessas políticas pelos governos federal, estadual e municipal. A gente vê crianças com fome em uma escola pública, o que não era para acontecer, entendeu? Mesmo que elas não comem em casa, ela deve comer, pelo menos na escola. São crianças pequenas que estão em desenvolvimento e não possuem uma alimentação regular, entendeu? No papel tá tudo muito bonito, assegura a todos, é para todos, mas na prática não é assim. Porque eu acho que falta a informação chegar para a população. Eu acho que isso é um dos maiores problemas hoje no Brasil. E é o caso dessas crianças que são abandonadas ou que não têm alimentação na escola, é tudo isso. Elas não sabem que elas podem lutar por aquilo. Que o poder do povo, na verdade, ele não é nosso, né? Ele é res pública, que é poder público, mas na verdade ele é assegurado para pequenas mãos, entendeu? Não é o povo que realmente possui esse poder. A gente não tem uma voz. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A gente vive um momento de abertura muito grande de informação. Tudo o que o jovem quiser saber, ele dá um Google e ele encontra todas as respostas. Você tem que aprender a filtrar as pessoas que você se comunica, porque ela pode te mandar alguma coisa que não é tão decente. Filtrar o que você pesquisa. Quando os pais estão próximos e conseguem compreender e fazer com que eles compreendam essa necessidade de cada coisa no seu momento,
Eles vão ter uma consciência interna, né? É muito importante você saber os limites, principalmente agora na adolescência, porque os pais já viveram, né? Tanto até que meu pai fala que na escola que vocês estão entrando eu já saí formado. O parágrafo único do artigo 74 do ECA diz que os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. No site do Ministério da Justiça é possível baixar um guia prático sobre a classificação indicativa, evidenciando critérios de análise. É impossível o Estado, ou então os pais, estarem presentes 24 horas na vida do ser, entendeu? Ainda mais hoje em dia, no tanto acesso à informação que a gente tem. Eu acredito que o trabalho maior tem que ser feito na conscientização da criança, de forma que ela realmente veja que aquilo ali não é saudável para ela, que ela veja, olha só, isso aqui você não tem necessidade de ver porque isso não vai despertar uma coisa boa em você. A criança é uma esponja, né? Ela absorve tudo com muita facilidade. Então ela precisa ter essa proteção e os pais, né, a família, ser seletiva naquilo que está sendo apresentado para as crianças, tendo em vista a inocência que ela tem para absorver as coisas, né? Eu sou pai e me preocupo muito com isso, né, porque primeiro que nós não temos o controle total o tempo todo sobre o que nossos filhos fazem, né? Porque são átomos, são minutos, né, segundos que uma criança pode ter acesso a um site que está disponível na internet. Então, a orientação, né, enfim, deve ser prioritária, talvez o acesso limitado a certas tecnologias, né? Isso tudo, claro, dentro da família. E nas escolas também haver uma orientação para que as crianças não sejam iniciadas em certos conhecimentos que só um adulto pode ter, né? Uma galera que fala para baixar a maioridade penal para 16 anos, porque aos 16 anos uma pessoa já tem ciência do que é o certo e do que é errado, e se ela cometeu um crime, tá certo, ela teve ciência daquilo. Mas as censuras para uma exposição, por exemplo, se uma pessoa de 16 anos entrar, ela vai ser barrada por quê? Porque não tem maturidade para ver aquilo, entende? Então você tem... O país acha que você tem maturidade para ser preso, para passar por um presídio, para sofrer toda aquela coisa, e não tem maturidade para ver uma exposição que tem um teor totalmente diferenciado. Nenhum de nós está imune a qualquer tipo de, não vou dizer de controle, mas de atenção, né? E sobretudo quando envolve pessoas que não têm tanto a capacidade quanto a compreensão plenas para poderem decidir por si mesmas. Então, quando nós falamos de criança ou de um adolescente, nós estamos falando de pessoas que ainda são imaturas, que dependem de outras pessoas. E se essas outras pessoas, que são as responsáveis por elas, também eventualmente falham nesse dever de proteção, o Estado tem que intervir. Os ministros da terceira turma julgaram o caso em que um pai levou o filho de 9 anos para assistir com ele um filme no cinema considerado impróprio para a idade do menino. O pai pedia indenização por danos morais pelos dois terem sido retirados da sala de exibição. Na corte, a empresa afirmou ter agido em cumprimento do dever legal porque estava sujeita a multas administrativas. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o fato ocorreu quando estava em vigência a Portaria 796 de 2000 do Ministério da Justiça. O documento enquadrava espetáculos em 5 faixas diferentes, livres ou inadequadas para menores de 12, 14, 16 e 18 anos. Assim, a ministra relatora afirmou que, diante de um cenário de lacuna regulamentar, a empresa revelou prudência e atenção ao princípio da prevenção especial. Em decisão unânime, os ministros deram provimento ao recurso da empresa, entendendo que o reconhecimento da liberdade de educação a ser dada pelos pais não significa admitir que ela seja irrestrita ou ilimitada. Essa é uma questão muito sensível, muito difícil, né, de lidar, porque envolve um aparente conflito, ou um eventual conflito entre o dever familiar, né, que são titulares a mãe e o pai da criança, e, por outro lado, o dever do Estado de não negligenciar eventual desproteção ou desrespeito ou violência de que seja vítima uma criança ou um adolescente, né? Então, em situações extremas, mesmo quando há uma aquiescência dos pais, o Estado pode intervir, né, em situações extremas.
Mas é claro que o primeiro responsável, digamos assim, pela condução de uma situação concreta de uma classificação etária, de permitir à criança determinado contato visual com algum tipo de arte, é uma responsabilidade dos pais. Em algumas situações, eu acho que essa responsabilidade pode ser questionada perante o Poder Judiciário. O diálogo, a comunicação é importantíssima, né? Porque a criança ela absorve com muita facilidade. Na verdade, a criança está em processo de desenvolvimento, de aprendizado. Então, à medida que ela vai sendo ensinada, ela vai aprendendo, principalmente a se proteger. Eu acho que tem que haver uma conversa. Acho que falta muito hoje dentro de casa é a conversa. Você não pode fazer isso porque você não pode. Não, tem que haver uma explicação. Você não pode fazer isso por isso, por isso e por isso. Acho que falta muito essa relação de pai e filho, mesmo de sentar e conversar e mostrar. Lá em casa sempre foi muito assim. Sempre teve muita liberdade de sentar e conversar. A partir do momento que você proíbe, você pode incitar eles a fazerem isso também. Tipo, você não deixa e aí eles estão curiosos, eles querem ver o que é. Quando você fala não é recomendado, eu não estou te proibindo a ter o acesso. Né? É diferente eu falar, proibido você entrar aqui. Ou eu recomendo que você não entre. Olha a diferença da situação. Então, quando você abre uma brecha para recomendar e não para colocar uma imposição, você acaba dando a liberdade à pessoa entrar ou não. Então, a gente sempre trabalha com eles falando assim, cara, esse conteúdo realmente é pertinente a vocês? Por exemplo, o filme do Tropa de Elite, violência pra caramba, mas eu não vejo aquilo como, eu não me inspiro naquilo. Porque meu pai nunca falou, você nunca vai poder ver aquilo porque tem muita violência. Não, ele assistiu comigo e falou, tá vendo, a situação é isso, isso e aquilo. A gente tem que ter a consciência do que a gente faz. Quando a gente proíbe, a pessoa ela se sente atraída. Ela se sente atraída pela proibição. Fala, poxa, eu estou proibido, então agora eu quero saber como é que é. Que pelo visto é bem interessante, entendeu? Mas quando você dá a certa liberdade para o jovem, para a criança, poder desvendar isso, ela fala, já que não é nada demais, então eu vou procurar outro caminho, outra coisa. Se eu não estou ensinando pro meu filho sobre sexo, esse negócio, esse meu filho não vai passar pro filho dele. Isso vai acabar sendo cultural, vai passando de geração em geração. E ele aprende na marra. Aprender na marra, de uma forma ou de outra, sofrendo ou não sofrendo, se dando bem ou não se dando bem. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Há um interesse do Estado, um dever do Estado de prestar algum tipo de intervenção, todas as vezes em que se perceber que esta criança esteja sob risco. Risco de abandono material ou abandono moral. Ela pode estar passando por privações materiais básicas, pode estar sendo maltratada, ela pode estar sendo abandonada moralmente, sem ir para a escola,
ou ela pode estar sendo vítima de algum tipo de abuso, de molestamento, né? Não só sexual, mas algum tipo de violência física ou psíquica, né? Isso tanto dentro da família, quanto na escola, quanto nas ruas. Na maioria dos problemas, a criança, na sua falta de maturidade, às vezes ela não tem dimensão da gravidade do problema, dependendo da violação. Ela acaba se acostumando com aquilo e aquilo vira normal para ela. Os órgãos de assistência social devem agir para promover políticas, promover condições para que famílias em situação de rua possam criar mecanismos para poder se sustentar. Se as pessoas não querem aderir a esses programas de recuperação, programas de estabilização, programas de melhoria de condições econômicas, o Estado deve agir imediatamente sobre a criança e adolescente. Porque aí, se o adulto não quer implementar, não quer efetivamente colaborar, então o Estado não pode permitir que as crianças e adolescentes permaneçam com essas famílias. Aí é que vai entrar a questão da família substituta. Mas, em princípio, o Estado deve agir promovendo condições para que essas pessoas possam, de uma certa forma, sair daquela condição de miserabilidade. As crianças, por exemplo, que vivem nas ruas e que muitas vezes têm experiências diversas, né? Essas são talvez mais merecedoras de proteção. O Estado já falhou em permitir que elas estivessem nas ruas e não pode falhar outra vez, deixando que elas fiquem sem a proteção jurídica quando são vítimas de crimes. O sistema de justiça, ele vem como aquela retaguarda de quando alguma coisa não funciona, né? Então, ele é excepcional, ele vai atuar na excepcionalidade da vida da criança. Então, quando acontece alguma violação grave de direitos, que não pode ser corrigida administrativamente, ou seja, que para ser corrigida é necessário que haja um processo judicial, uma decisão judicial, porque há um conflito de interesses, porque tem alguns que pensam de uma forma, outros que pensam de outra, e aí você convoca o judiciário, você traz o sistema de justiça para estabelecer essas medidas a partir do devido processo legal. E foi para ajudar a resolver um conflito de interesses no âmbito familiar que o judiciário foi acionado e o caso chegou ao STJ. A quarta turma rejeitou um recurso especial de um comerciante que pretendia que o filho de 10 anos passasse a viver com ele. O garoto vivia com os avós maternos desde os 6 meses de vida. O ministro Rui Rosado, relator do processo, concluiu que a Justiça Estadual reconheceu que o interesse do menor estava em permanecer onde se encontrava. A retirada da criança do ambiente onde viveu praticamente toda a existência poderia ser a causa de transtornos e dificuldades que somente se justificaria com uma razão muito forte, não apresentada pelo pai da criança. Na aplicação, na interpretação da lei, uma interpretação que eu tenho chamado pró-infância, uma interpretação que sempre procure utilizar os mecanismos legais a favor de um resultado útil, proveitoso para aquela criança e aquele adolescente, né? Isso em todas as áreas do direito, tanto no direito criminal, quanto no direito de família, nas relações civis. Em todas essas situações, qualquer atuação judicial deve ter como referência esse princípio da proteção integral da criança e a interpretação sempre pró-infância. A Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança, de forma bastante acertada, previu que se deverão especializar progressivamente, né, os juízos ou os órgãos judiciais que atenderão essas formas de demanda, nessas espécies de demanda. Então, nas capitais, em cidades de maior expressão dentro de cada estado, né, o que se vê hoje, ainda bem, isso é importante, né, o que se vê é a paulatina criação de varas especializadas da infância e da adolescência, fazendo com que juízes, promotores, os próprios advogados públicos, privados que atuem nessa área, contem com um trabalho mais refinado, um trabalho mais especializado. Isso faz com que haja uma melhoria técnica da resposta jurisdicional, né? Então, todos esses atores trabalhando de forma concentrada, com um raio de ação bem delimitado, né? E isso, portanto, tem elevado a qualidade técnica
dos trabalhos nessa área. Essa questão de você fiscalizar em loco, que é algo que o governo federal não consegue fazer, que o governo estadual não consegue fazer, a solução dada pelo Estatuto foi a criação dos conselhos tutelares, né? Então é importante fortalecer os conselhos tutelares, é importante você formar bons conselheiros que tenham autonomia para isso, que tenham condições de trabalhar, né, e que seja capacitado para atuar nessas situações. Eu acho que esse ainda é um grande problema nosso, né? Infelizmente, em vários locais você tem conselheiros tutelares que são despreparados. Eu observo que muitas vezes o sistema de justiça como um todo, e aí eu incluo o conselho tutelar, eu incluo os órgãos de assistência social, eles poderiam atuar de forma imediata, sem depender da justiça, mas procuram a justiça para que a justiça aí sim, efetivamente, promova a realização daquele direito. Quando, na verdade, a própria Constituição, o Estatuto fala que todos nós somos obrigados a proteger a criança e o adolescente. Então, se todos nós somos obrigados a proteger a criança e o adolescente, não há por que esperar uma decisão judicial. As pessoas têm, não é o direito, é o dever de agir para que os direitos da criança e do adolescente sejam resguardados e restabelecidos. Efetivamente, podem procurar a justiça, mas apenas e tão somente quando não conseguirem efetivar de forma adequada. O que ocorre hoje é até um certo abuso da utilização das ações judiciais de forma desnecessária. E aí, o que acontece é que a justiça, como tem que resolver vários problemas, não consegue resolver os problemas com a celeridade que a criança ou adolescente precisa. Eu acho que falta muito um sentido de vida, sabe, hoje em dia. Que não se limite somente a gente passar na universidade, conseguir um emprego, ter uma grana e etc. Porque não é isso que é o sentido da vida. O sentido da vida é realmente a gente estar em grupo, nos desenvolvermos juntos e sempre em união, entendeu? Com cada um tendo o direito que é assegurado pelas diversas instituições, mas que de fato seja efetivado. Você tem que fazer uma reforma individual primeiro. Você tem que pensar, como eu tenho contribuído para isso acontecer, entende? Como eu tenho contribuído para que haja uma escola melhor? Como eu tenho contribuído? Eu tenho votado direito? Eu tenho pesquisado os políticos para quem eu tenho votado? Eu tenho exigido os meus direitos, entende? Então vai muito desse contribuir de uma população para construir uma política melhor.